houve uma falhazinha lá no primeiro vídeo que a gente postou. Alguns minutos ficaram fora do áudio. Provavelmente o microfone que eu estava utilizando aqui no dia deve ter falhado e voltou a funcionar. Então vamos utilizar aqui esse momento também de apresentação para dar essa primeira aula, as primeiras explicações aí que ficaram faltando no outro vídeo, tá bom? Como disse, a disciplina é prevenção e controle de riscos e perdas. Aqui eu botei prevenção e controle de perdas. Em muitos locais a gente vai encontrar livros com essa denominação também. Então somente prevenção e controle de perdas. Para a parte de segurança do trabalho, porque em outras áreas tem essa titulação. E a gente vai entender aí um pouco sobre de como é que iniciou essa concepção de análise de risco, de prevenção. A gente vai até falar um pouquinho do que seria análise de risco e perigo, né? Então, a gente entende aqui que é uma evolução histórica nessa prevenção e controle de riscos e perdas. Uma vez que o ser humano, à medida que foi, vamos dizer, trabalhando, tendo suas primeiras atividades laborais, ele já se tinha um risco implícito. Em qualquer atividade a gente tem um risco. Se você está em casa cozinhando, você tem risco. Se você está fazendo a limpeza da sua casa, você tem um risco. E era assim no mundo antigo. As pessoas, elas caçavam, elas pescavam, elas tinham a parte de agricultura, e então elas lidavam com os riscos inerentes a essas atividades, aos perigos e riscos, certo? Dessas atividades. A gente pode começar falando uma definição do que seria perigo e risco, certo? O perigo como algo como potencial para causar dano. Por exemplo, um animal enjaulado, ele tem potencial para causar dano. À medida que você se aproxima daquele animal, né, você aumenta o risco. O risco é a exposição ao perigo. O risco carrega também aquele conceito de probabilidade, possibilidade. Então, existe 100% de chance, 50% de chance, 30% de chance, risco alto, risco baixo, risco médio, certo? Então, assim, o risco seria a exposição. Por exemplo, se eu faço um trabalho em altura, o trabalho em altura é o perigo. O risco é eu fazer essa atividade sem as devidas precauções, sem amarrar a escada, sem usar o cinto de segurança, a linha de vida. Então, à medida que eu aumento os níveis de segurança, meus procedimentos, meus protocolos de segurança são mais altos, o meu risco vai diminuindo. À medida que os meus preceitos de segurança são baixos, esse risco vai aumentando. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, desde dos primórdios, o homem ele se expõe a uma série de riscos, né? À medida que o homem vai caçar, ele está exposto a ser caçado também. Ele vai pescar, ele pode morrer afogado. Então, o homem ele aprendeu de forma empírica, ou seja, através das experiências, como analisar esses riscos. Só que existem metodologias científicas para isso. E aí é onde se forma a engenharia de segurança do trabalho, a medicina do trabalho. E vocês, como estudantes do curso técnico de segurança do trabalho, vocês vão aprender essas técnicas que vêm dessas duas ciências, da engenharia e da medicina. Tá ok? Então, assim, o homem primitivo, ele teve a sua integridade física, sua capacidade produtiva diminuída pelos acidentes. À medida que eles iam se acidentando, eles iam amputando o braço, iam ficando cegos, iam se contaminando com elementos químicos perigosos. Você está manipulando metais, chumbo, então você vai adoecer, né? Você está fazendo a mineração num determinado local, você vai ser acometido de silicose, sem as devidas proteções. Silicose é uma doença onde as partículas de poeira eles se depositam no pulmão, causando uma diminuição da capacidade pulmonar do indivíduo ao longo do tempo. Então, esses trabalhos, a manipulação de ferramentas, fazem com que acidentes venham a acontecer. Então, você tem a diminuição da capacidade produtiva daqueles trabalhadores à medida que os acidentes venham ocorrendo, certo? Junto com a evolução histórica
prevenção e controle de riscos e perdas, a gente acompanha a evolução industrial. Ora, à medida que o homem sai daquele projeto de trabalho artesanal para um projeto de trabalho industrial, a gente tem novos riscos, novas substâncias químicas, novas ferramentas, novos métodos de trabalho, novas máquinas, e tudo isso envolve um ambiente diferente. Eu tenho o ambiente do artesão, eu tenho o ambiente da indústria. Assim, acidentes passaram a ocorrer, né, de maneiras diferentes, por riscos diferentes. Então, à medida que o tempo foi se passando, esses trabalhadores expostos a esses riscos passaram até mesmo a reivindicar melhores condições no ambiente de trabalho. Se tinha umas jornadas, vocês já viram com os professores de História e Geografia falando de Revolução Industrial, justamente da Revolução Industrial, de como esses trabalhadores tinham jornadas extensas, beirando aí as 16, 20 horas de trabalho. Crianças trabalhavam, né? Existia uma legislação específica quanto ao trabalho infantil. Posteriormente é que foi se tendo isso à medida que os anos foram se passando. Vão se dando passos dentro dessa direção de se ter melhores condições de trabalho, tá ok? Em termos de revolução histórica da prevenção e controle de riscos de perdas, a gente tem alguns estudiosos que deram esses primeiros passos. No caso de Ramazzini, que é o pai da medicina do trabalho, Henrich, Fletcher, Bird, Hammer, que vem ampliando esse conceito de prevenção, que na verdade no começo da segurança do trabalho, o conceito de prevenção não era muito bem visto, era tudo muito reativo. Acontecia um acidente, vamos ver o que a gente pode fazer mediante a ocorrência desse acidente. Hoje a gente trabalha com um conceito de prevenção, e esses estudiosos, que foram os médicos estudando as condições do meio ambiente de trabalho, as doenças do trabalho, e alguns que eram engenheiros, outros de outras formações, mas que foram verificando as estatísticas, as incidências de acidente de trabalho em determinadas áreas como um modo de prevenção, certo? Então, dentro desse processo tradicional de segurança, era baseado em trabalhos estatísticos, né, que determinavam como aquele trabalho afeta o ser humano, através do enfoque puramente, vamos dizer assim, sem a prevenção, né? Algo ocorria, eu tomava uma ação, ou às vezes não tomava ação nenhuma. Porque muitas vezes o trabalhador, no passado, era visto como uma peça de reposição fácil. Se tinha uma mão de obra vasta, muita gente desempregada, alguém amputou, pronto. As pessoas só começaram a se preocupar mais com essa parte de prevenção quando os processos judiciais em torno das empresas começaram a existir. Quando começou as leis de proteção dos trabalhadores, né? Acho que isso vocês vão ver na disciplina normalização e legislação aplicada. Já ministrei essa disciplina, eu sempre falei dessa origem das leis trabalhistas, né? Então, é algo que vocês podem ver, né, em outras disciplinas, vão poder aprender. Então, o acidente era visto como um evento incontrolável, aleatório, de causas inevitáveis, de causas fortuitas, né? Ou seja, era algo indesejável, de causas conhecidas e vamos dizer assim, na visão tradicional, inevitável, né? Então, a gente tem o sentido da prevenção, ele não observa dessa forma. A prevenção observa o acidente do trabalho como um evento desejável, de causa conhecida e evitável. Como é que a gente evita um acidente? A gente fazendo análise de risco. Aí vocês vão ter uma disciplina de higiene ocupacional, né, salvo engano esse semestre, vocês vão ver com o professor Hércules, onde ele vai falar dos riscos físico, químico, biológico. Em outras disciplinas você vai ver os riscos ergonômicos. Em outra disciplina de segurança de máquinas, instalações,
os riscos de máquinas, risco na construção civil. Então a gente aprende a analisar os riscos existentes para a gente poder solucionar, estabelecer medidas de controle. Então é a avaliação dos riscos, que a gente faz a identificação desses riscos, avaliação e controle, e a gente faz esse gerenciamento contínuo, né, dos riscos existentes. Ok? Nós temos aqui o Henrique e Roland Blake, que apontavam as necessidades de ações que deveriam tender a prevenir acidentes, além de assegurar a prevenção de risco de lesões. Tá ok? E aqui a gente tem um dos mais antigos relatos sobre profissões e seus riscos, que é o papiro de Celer II. Eu vou recitar ele todinho, né, que é um papiro de 2.360 anos antes de Cristo. Ou seja, é um papiro de mais de 4.000 anos, mas já se falava dos riscos existentes, né, de como as atividades laborais tinham seus perigos e riscos. Ele começa dizendo assim: eu jamais vi ferreiros em embaixadas e fundidores em missões. O que vejo sempre é o operário em seu trabalho. Ele se consome nas goelas de seus fornos, ou seja, o risco físico, calor. O pedreiro exposto a todos os ventos, enquanto a doença o espreita. Constrói sem agasalho, sem nenhum tipo de proteção, né? Seus 2 braços se gastam no trabalho, esforço físico. Seus alimentos vivem misturados com os detritos, ou seja, com areia, com pedra, né? Ele se consome a si mesmo, porque só tem como pão os seus dedos, sem nenhuma condição. A gente vai ver aí no NR24 sobre as condições sanitárias de conforto do trabalho, né? O barbeiro cansa seus braços para encher o ventre. O tecelão vive encolhido, joelho ao estômago, as condições ergonômicas de trabalho. Ele não respira. As lavadeiras sobre as bordas do rio são vizinhas de crocodilo. O tinteiro fede a morrinha de peixe. Seus olhos são abatidos de fadiga. Suas mãos não param. Suas vestes vivem em desalinho. Então a gente vê que nesse papiro de Celer II, de mais de 4.000 anos, a gente vê riscos físicos, ergonômicos, risco de acidente, riscos mecânicos, riscos biológicos existentes em atividades laborais dos primórdios, né? Então, assim, essas atividades existem em todos os esses riscos e perigos existem em todos os ambientes de trabalho. Então, cabe a nós, profissionais da área de segurança, identificar, avaliar e controlar esses riscos, fazer esse gerenciamento, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina, tá ok? Então finalizo o vídeo por aqui, a gente não ficar muito extenso, um vídeo muito longo. Eu sempre vou estar colocando vídeos meus e vídeos de outros profissionais, para que a gente possa ter uma complementação nas nossas atividades, junto com material. Como falei para vocês, são 2 livros que a gente vai estar baseando nossas aulas, tá ok? Então, um bom retorno para todos e um forte abraço, e que Deus a gente esteja aí o mais breve possível num momento presencial, tá ok? Forte abraço a todos, gente.